Olá, eu sou Andressa Gulin, eu sou médica e sócia da G7 Realty, a incorporadora responsável pelo projeto Age 360. E hoje eu estou aqui no stand de vendas para convidar vocês para conhecer um pouquinho do universo do Age 360. É um projeto que foi pensado para trazer qualidade de vida e bem-estar para todos os moradores. Nós somos baseados em 7 pilares e você vai viver a experiência de cada um dentro da sua própria casa. Seja bem-vindo ao Universo Age 360. Hoje a gente vai falar sobre o pilar localização, onde você vai poder ter uma experiência lúdica num workshop que chama-se Horizontes Conectados, onde você junta arte, arquitetura e criatividade numa oficina muito gostosa em parceria com o Museu Oscar Niemeyer. Gente, então oficialmente eu quero agradecer a presença de todo mundo também. Também tem uma apresentação aí, né, meninas, que a gente está colocando, mas para quem não me conhece, eu sou a Paola, da Nomad Roots, mas a maioria aqui acho que me conhece. E tem essa frase que está na apresentação, que a Laís acho que tem que colocar, que diz que o destino das pessoas não é nunca o lugar, mas é uma forma de ver as coisas. E eu acho que isso é muito verdade, né? A gente aqui na Nomad sempre acreditou muito nisso, e eu acho que nesse momento em que estamos passando e que muitos de nós não puderam viajar, a gente passa a entender as coisas que estão perto da gente, a nossa própria cidade, com outro olhar. Então, por isso que até a gente está super feliz de fazer esse evento, essa oficina aqui com o Age, para a gente falar de Curitiba. E pode passar para o próximo slide, porque para quem não conhece a Nomad, nós somos uma produtora de viagens de experiência e de conhecimento, sempre relacionado à viagem, a outras culturas, etc. E a gente faz muito roteiro para outros lugares do mundo, muito longe, destinos exóticos, etc. E nesse ano a gente viu, né, que muitas fronteiras foram fechadas e foi inviável a gente organizar viagens para lugares muito longe. E foi uma oportunidade da gente redescobrir muitas coisas aqui no Brasil. E acho que todo mundo aqui também está tendo uma nova experiência com Curitiba e com a sua própria cidade, descobrindo muitas coisas novas. E aqui na Nomad, de uma forma ou de outra, a gente nunca parou de viajar, porque a gente tem também a nossa área de conhecimento, que a gente tem um clube de leitura que se chama Volta ao Mundo Literária, e ao longo desse ano fizemos quase 20 encontros de conhecimento sobre diferentes culturas e lugares do mundo. Então, essa paixão assim pela viagem, ela não apagou, muito pelo contrário, ela ficou só mais forte. E, mais uma vez, pode passar. Estamos muito felizes em fazer essa oficina aqui com o MON, porque com toda essa área de conhecimento e até das viagens, um dos nossos propósitos aqui na Nomad é ampliar os horizontes das pessoas. Então, é apresentar coisas que muitas vezes elas não conheciam e que isso traga novos insights, que traga novos aprendizados, novas lições para a vida delas. Só que para isso a gente tem que ter, né, o olhar atento. E aqui agora com essa oficina a gente está trabalhando com a arte e a arquitetura. E também nesse período que estamos passando, eu gosto bastante dessa frase do Guimarães Rosa, que fala que a vida é breve e a arte é longa. Quantos de nós não recorremos à arte durante todo esse período, né? Quantos de nós não assistimos mais séries, lemos mais livros, ouvimos mais músicas, etc. Então, acho que é muito legal a gente valorizar isso, e por isso que é tão importante a gente valorizar a arte da nossa cidade e do nosso país. E até tenho muito orgulho de falar que nós, da Nomad, a G7, somos patronos do MON, que é um programa que é para quem quer apoiar, né, o MON. E acho que essa é uma experiência muito legal. Então, até fico mais feliz ainda. Tenho muito orgulho do MON e de tudo que o MON proporciona para nossa cidade, né, de Curitiba. E é isso, então vamos começar a nossa oficina. A ideia gente, a gente quis fazer uma coisa, tipo, bem tranquila. A ideia, a gente sabe que tá todo mundo super corrida para dar uma desestressada mesmo, então não tem certo, não tem errado, agora que é para a gente deixar a mente fluir aí. E a Hannah, que está aqui com a gente, vai conduzir a nossa oficina, e só o Jader, que é do MON também, que é coordenador de relações institucionais do MON, vai dar uma palavrinha aqui para a gente começar.
Então, Jader, mais uma vez, muito obrigada. E aí pode dar. Okay. Bem, queria então desejar uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Nômade e a G7 pelo convite para o MON poder participar dessa experiência junto com vocês. Tanto a Nômade, como a Paula citou, quanto a G7 são patronos do MON, né, do programa Sou Patrono, que é um programa onde as pessoas contribuem para ampliação do acervo do museu. Isso é uma coisa muito importante. E por essa parceria já de longa data, então, a Nômade, né, a Paula procurou a nossa diretora-presidente, a Juliana, que infelizmente não pôde estar conosco essa noite, por outras questões, né, estou aqui representando-a. Então, nessa conversa que a Paula e a nossa diretora Juliana tiveram, que foi quase um brainstorming, né, Paula, sobre o que poderia ser feito e etc., para proporcionar essa experiência que aliasse a questão da arte, da arquitetura, né? O MON é o maior museu de arte da América Latina e ele se dedica a artes visuais, arquitetura e design. Então, de que maneira que essa instituição poderia contribuir, né, para criar essa maior conscientização sobre sobre a arquitetura da cidade de Curitiba, que é tão rica e a qual o EID 360 vai se incorporar em breve. Então, se falou sobre várias coisas, até sobre uma eventual palestra, ou enfim, até que a gente chegou, né, nessa solução de oferecer essa oficina, que, como a Paula disse, é uma coisa nesse momento que a gente está vivendo que, né, proporcionar uma experiência mais leve, mais agradável, para que todos pudessem participar e se integrar de uma maneira realmente gostosa e etc. E de onde vem tudo isso, né? Vem justamente da necessidade que o próprio museu teve de se reinventar esse ano com a questão toda da pandemia, porque, né, o museu ficou fechado durante 7 meses, questão de cumprimento aos regulamentos sanitários, e nesses 7 meses a gente teve que se reinventar. Muitas atividades que eram feitas presencialmente foram migradas para plataformas virtuais, para soluções online. E uma delas foi as oficinas, que o público frequentava presencialmente e que nós suprimos hoje com oficinas online, experiências virtuais. Então, procuramos aliar essas duas coisas. Uma das ações virtuais que a gente fez foram alguns quizzes sobre arte, não só do MON, mas da cidade de Curitiba. E um dos mais procurados, um dos quizzes que teve maior interação do público foi justamente sobre arquitetura, que falava dos estilos arquitetônicos da cidade de Curitiba. Nós temos prédios em Curitiba, né, neoclássicos, Art Nouveau, Art Deco, enfim, modernos, brutalistas, enfim. E a partir disso a gente procurou unir, então, essa ideia de se identificar com a arquitetura da cidade e proporcionar, ao mesmo tempo, uma experiência leve aqui para vocês com as nossas oficinas. E complementando esse pacote, né, disponibilizando o catálogo do Vila Nova Artigas, que é um ícone também da arquitetura, tanto quanto o Oscar Niemeyer, que foi justamente um arquiteto curitibano que ganhou grande projeção nacional. Bom, só para encerrar, concluir minha fala, dizer que o MON, infelizmente, teve que ser fechado novamente temporariamente. Dessa vez tem uma data para reabrir, que é agora os 15 dias desse novo decreto da Prefeitura. Então, a previsão de reabertura ia Iaguxá agora no dia 18 de dezembro. E quando nós reabrirmos, vocês vão encontrar todas essas exposições que estão sendo mostradas aí nos slides. Tony Craig, que é um dos maiores escultores contemporâneos, né, ainda vivo e atuante. A exposição está lindíssima, convido todos a visitarem no olho. A Violência sobre a Delicadeza, da Vera Martins, que é uma artista muito interessante de São Paulo, que está com essa exposição em cartaz do MON. Luz Semelhante à Matéria, que é uma exposição do acervo do MON. Pode passar para mim. O Ritmo do Espaço, do Yutaka Toyota, que também é um ícone da escultura contemporânea, uma exposição lindíssima, também todos convidados a ver, tão logo o museu reabra. Pode passar, por favor.
A Ásia, a Terra, os Homens e os Deuses, que é das nossas exposições, podemos dizer, blockbusters, porque é uma das mais visitadas do museu e uma das que as pessoas mais gostam, com a coleção de arte asiática que o museu recebeu em doação do embaixador Fausto Godoy, já há cerca de 4 anos, e que também está uma exposição lindíssima já na sua 2ª edição. Pode passar, por favor. Gente no Mundo, o fotógrafo curitibano Dico Kremer, que fotografou pessoas visitando exposições do mundo durante 4 anos, e isso rendeu uma exposição de fotos belíssima. Pode passar, por favor. O Mundo Mágico dos Ningyus, que são os bonecos japoneses, também derivado da nossa coleção asiática, uma exposição permanente também. África, pode passar. África, Mãe de Todos Nós, que também, hoje a gente tem um pequeno recorte, mas no ano que vem terá uma grande exposição de arte africana no MON, já podem se preparar para essa experiência. Pode passar, por favor. E essas são, né, as exposições atualmente em cartaz e que todos poderão visitar tão logo o museu reabra, a partir do dia 18 de dezembro. Então, agora eu deixo vocês com a Hannah, que é uma das educadoras do MON, do nosso setor educativo, que é justamente o setor que conecta as pessoas, os visitantes ao museu com experiências do fazer artístico, né? E a oficina que a Hannah pensou a partir do briefing que nós passamos para ela, né, dessa união sobre a arte e a arquitetura, ela visualizou essa atividade que vocês vão poder executar agora e que a gente está chamando, então, de Conectando Horizontes. Então, eu deixo vocês agora com a Hannah. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Hannah. Eu sou formada em fotografia pelo Instituto Federal do Paraná e sou formada em artes visuais pela Universidade Estadual aqui do Paraná. E no momento eu trabalho no educativo do Museu Oscar Niemeyer. Bem, eu trouxe hoje uma oficina aqui para vocês que une um pouco a questão da arquitetura com a questão da arte, que é mais a minha área, né? E vamos começar então, pode passar. Opa, foi demais, voltou. Isso. Só vou pedir quem estiver recortando, se puder parar um pouquinho, porque vai fazer parte de uma prática que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Pronto. Bem, a gente vai começar falando sobre o termo skyline, que, para quem não conhece, significa linha do céu, em inglês. E esse termo é basicamente um panorama urbano. É quando a gente consegue ver a cidade e a gente consegue ver os prédios ali que compõem essas cidades. E, geralmente, prédios mais altos, prédios imponentes, a gente consegue notar e consegue identificar a cidade através desse skyline. Então, vamos ver se vocês conseguem identificar alguns skylines aqui. Eu vou começar pelos mais fáceis e eu vou partir para os mais difíceis. Vamos lá, pode ir. Vocês conseguem identificar qual cidade que é essa? A partir do skyline dela? Desculpa, eu não estou ouvindo vocês, mas acertou quem pensou Paris. Pode passar. Ali a gente consegue ver, né, a Torre Eiffel, e a partir disso já dá uma dica, né? A próxima. Aqui. Londres. Acertou quem pensou em Londres. Pode passar. Ali a ponte também, né, é um grande marco, então a gente consegue identificar a cidade através desse skyline. Pode passar. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Xangai. Acertou. Dubai. Isso, é Dubai. Isso aí. E a próxima? Essa aqui é uma capital aqui mais perto da gente. Opa. Acho que não tocou ali. São Paulo, né? Ah, tá. Uma cidade um pouquinho mais perto da gente. Um pouquinho mais difícil de identificar ali, porque não tem nenhum prédio muito reconhecível, né? Mas pode passar. Essa cidade é São Paulo. E a próxima? Nossa, essa aqui vocês sabem. Essa aqui é a nossa cidade de Curitiba, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho desses prédios que compõem a nossa cidade. Principalmente dos prédios que... Principalmente os prédios que possuem estilos diferentes. Como a Paola falou ali no início,
não dá para, você não conhece todos os prédios que vocês receberam aí, né? Isso porque eles não são, a maioria não é ponto turístico, a maioria deles são prédios que representam estilos arquitetônicos. Pode passar. Então, quem ainda não cortou a Casa Romário Martins, se puder ir cortando enquanto eu falo um pouquinho sobre ela, esse processo do recorte é muito importante, porque ao recortar vocês vão percebendo detalhes no que vocês estão recortando, tá bom? Para quem não conhece, então, a Casa Romário Martins, ela é em estilo colonial, ela fica ali no Largo da Ordem, ela foi fundada no século XVIII. Ela já foi moradia, já foi um armazém, e atualmente ela é uma casa da memória. Então, enquanto vocês vão recortando aí, percebam o teto, né, o telhado, essa forma mais curvada dele. Percebam também as janelas, que possuem essa curvatura, né, na parte de cima delas, são janelas em formato de arco. O próximo ali do lado, que já está recortado, então não se preocupe, podem terminar de recortar a Romário Martins, é o Belvedere. Para quem não conhece, o Belvedere está localizado na Praça João Cândido, perto das ruínas de São Francisco, também no Largo da Ordem. Ela foi fundada em 1915 e o termo Belvedere, só uma curiosidade para vocês, vem do francês, que significa mirante. Na época que ele foi construído, daquele lugar dava para ver a Serra do Mar. Atualmente não dá para ver, mas a gente tem uma boa vista do centro histórico de Curitiba, então também continua sendo um mirante. E esse estilo arquitetônico, que eu quero que vocês percebam nessa imagem que já está recortada, né, que é o Belvedere, é que ele possui bastante detalhes e arabescos aqui em cima, detalhes na própria construção das portas, das janelas. Isso tudo faz parte do estilo Art Nouveau, que preza por formas mais orgânicas, formas que lembram vegetais, formas que lembram flores, folhas, enfim, coisas da natureza, né? E hoje em dia ele abriga a nova sede da Academia Paranaense de Letras e também o novo café escola do Sesc PR. Todo mundo conseguiu já recortar? Romário Martins? Vamos passar, pode passar. Agora a gente tem o prédio histórico dos Correios, que para quem não conhece, ele fica ali na Rua 15, exatamente ao lado do prédio da Federal, que é esse que já está ao lado aqui na imagem. Então, eles ficam ali um do lado do outro. Esse prédio, ele foi fundado em 1934. Ele é no estilo Art Deco, que por mais que o termo possa parecer arte decorativa, arte cheia de detalhes, não é. Esse estilo arquitetônico, ele preza mais pela volumetria dos prédios. Então, percebam ao recortar ele, o quanto ele é volumoso, o quanto ele tem linhas mais retas, e também esse detalhe aqui na lateral dele, que causa uma verticalidade nele. Ele, para quem não sabe, ele ainda está funcionando ainda como agência dos Correios. Vocês podem ir cortando com calma aí, tá bom? Se no final não der tempo, dá um tempinho depois para vocês cortarem mais. O próximo ao lado aqui, a gente já tem ali o prédio histórico da Federal. O prédio histórico da Federal, ele é em estilo neoclássico, mas nem sempre ele foi assim. Eu trouxe aqui para vocês um livro do Fábio Domingos Batista, que ele comenta sobre esses prédios históricos assim aqui de Curitiba. E nesse livro aqui, o Fábio Domingos, ele é arquiteto urbanista. Então, nesse livro aqui, ele mostra para a gente como que foi a Federal. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esse daqui, essa página. Essa outra. Isso. Aqui, o prédio da Federal, ele já teve algumas formas nele. Ele foi assim, assim e assim. Depois, agora, o atual que a gente conhece, né? Então, os primeiros estilos dela eram um estilo eclético. Isso foi em 1913. E, atualmente, ela tem esse estilo neoclássico que foi fundado em 1955. É interessante a gente perceber esses detalhes que lembram a arquitetura greco-romana, que é o frontão, né, esse triângulo que fica na frente dela, e as colunas com os capitéis, que para quem lembra da aula de artes lá da quinta série, ela tem capitéis diferentes, né? Esse capitel em específico, que é essa parte de cima da coluna,
é um capitel coríntio, que é um capitel cheio de detalhes, mais rebuscado, que é o capitel que tem no prédio histórico da Federal. Se alguém quiser fazer algum comentário no meio, vocês podemos conversar, tá bom? Quem quiser contribuir, pode passar. Muito bem, o próximo eu também vou recortar com vocês, que eu não tinha recortado ainda. É o prédio da Catedral de Curitiba, tá bom? Ela é em estilo neogótico. Eu quero que vocês percebam, ao estar recortando ela, essas duas torres em formato de agulha, que é bem característico do estilo neogótico. Não precisa cortar todos os detalhes, tá bom, gente? Só a forma geral mesmo. Não se preocupem em cortar esses detalhezinhos aqui. Não se preocupem em cortar esses detalhezinhos aqui. Pode cortar direto um triângulo aqui em cima, tá bom? Então, além dessas duas torres em formato de agulha, percebam também as janelas que formam esse prédio, que diferente lá do primeiro prédio que a gente viu da Casa Romário Martins, que eram janelas com o topo arredondado, aqui elas têm um topo em formato de agulha também, elas fazem essa pontinha, que a gente chama de ogival. Uma ponta em formato de ogiva. Aqui, essa igreja, para quem não conhece, fica ali na Praça Tiradentes, né? Nesse mesmo lugar que ela foi construída, havia sido construída uma outra igreja em madeira. Ela era, enfim, tiveram até duas construções dessa igreja, até chegar na forma que a gente conhece nela agora. Então, essa aqui ela é de 1893, a igreja. Esse primeiro que eu falei era de 1877. Daí foi demolido e aí surgiu esse novo em 1893. Tá bom? Mas a forma geral mesmo, não se preocupem com muitos detalhezinhos, não. A próxima já está cortada, então não se preocupem. É a Casa Kirchgassner, essa amarelinha. A Casa Kirchgassner foi a primeira construção modernista aqui de Curitiba. Ela fica ali na esquina entre a Rua Portugal e a Rua 13 de Maio, já era relativamente próximo ali do Largo da Ordem, e ela foi construída em 1932 pelo arquiteto famoso, né, o Friedrich Kirchgassner. Após o falecimento desse arquiteto, essa casa foi tombada como patrimônio aqui da cidade. E, só por curiosidade, né, em 2017, o MON recebeu a exposição Kirchgassner, um modernista solitário. Uma das coisas interessantes de notar nessa construção é que, diferente da primeira casinha que a gente viu lá, a Casa Romário Martins, que tem o telhadinho curvado, aquele telhado mais comum, né? A minha casa, pelo menos, tem um telhadinho daquele jeito, bem de escola, assim, que a gente desenha quando desenha uma casinha, né? Mas aqui, essa casa, ele tem um telhado de laje. E por ser um telhado de laje, torna o telhado funcional. Então, a pessoa pode subir no telhado e ver a vista dali de cima. Então, essa é uma das características do modernismo aqui nessa casa, que o funcionalismo, entende? Não é um telhado não funcional que só cobre a casa. É um telhado que você pode subir nele. Pode passar. Bem, próximo aqui que a gente tem é o Tribunal de Contas. Ele também é estilo modernista. Para quem não conhece esse lugar, ele fica, desculpa, ele fica próximo ali no Centro Cívico, relativamente próximo do museu. Ele fica mais na Praça Nossa Senhora do Salete, ali perto do Palácio Iguaçu. E ele foi construído em 1972. Vamos cortando ele, não precisa cortar, só foca aqui na câmera rapidinho. Não precisa cortar esse lago, tudo, foquem só na forma mesmo do prédio, tá bom? Só na forma do prédio. Enquanto a gente vai cortando, vão notando que esse prédio tem mais linhas retas, né? De todos esses, na verdade, que a gente cortou, é um dos que mais tem bastante linha reta, em diferentes ângulos.
E uma coisa interessante do modernismo que dá para notar aqui nesse prédio é que a gente consegue perceber qual é o material que é feito esse prédio, só de estar recortando aqui, né? Aqui é concreto, né? Esses brises aqui são feitos de concreto. A gente chama de brises esse tipo de estrutura que vem até para barrar o sol também, mas nesse caso desse prédio, ele também faz parte da estrutura do prédio. Então, eles em diferentes ângulos assim vão compondo aqui o prédio. E vai ficar bem interessante na parte prática que a gente vai fazer daqui a pouco. Bem, o próximo, então, agora é a Casa Bétega. Para quem não conhece essa casa, ela fica ali na Rua da Paz, relativamente próximo do Mercado Municipal. Ela foi construída em 1953 pelo famoso arquiteto curitibano, né? Esse a gente tem que ter orgulho de falar que ele é curitibano, que é o Vila Nova Artigas. Essa casa ele projetou para o João Luiz Bétega morar e também ter o seu consultório ali. E ela também foi tombada como patrimônio aqui histórico da cidade. Também, como eu digo, né, não precisa recortar todos os detalhezinhos, só a parte externa mesmo, não a parte interna. E o Vila Nova Artigas, para quem, só como curiosidade, né, a gente também, em 2015, o MON fez uma exposição chamada Nos Pormenores, um Universo, Centenário de Vila Nova Artigas. Exatamente em 2015, que era quando ele fazia 100 anos, quando a Artiga faria 100 anos, né? E essa mesma exposição está disponível no Google Arts and Culture. E também vocês receberam aí o catálogo dessa exposição. E uma partezinha dessa exposição está em exposição, uma itinerância, no Museu Campos Gerais, em Ponta Grossa. Muito bem, agora a gente começa a entrar aqui no Museu Oscar Niemeyer, né? Que é uma construção modernista, embora possa parecer que é contemporânea, ela representa essa fase modernista do Oscar Niemeyer. Para quem não sabe, esse prédio branco que fica no fundo, ele foi construído antes, ele foi construído na década de 70, e só depois, foi construído para ser uma escola até. E depois passou para ser outras coisas, até que no fim chamaram de novo o Oscar Niemeyer para ele fazer o olho, né? Ele fez o projeto do olho, e em 2002 foi inaugurado o novo museu, e depois chamado Museu Oscar Niemeyer. Então aqui percebam a forma curva, né? Que é o principal aqui elemento do museu, né? O olho, que os curitibanos apelidaram de olho carinhosamente. O Oscar Niemeyer nunca falou que isso aqui era um olho, tá bom, gente? Mas por ser uma obra de arte, né? Nesse sentido, a gente pode imaginar o que a gente quiser. Já me falaram que é o museu do quibe gigante. Com a bailarina lá do lado, uma vez me falaram que era uma nave espacial que estava abduzindo a mulher. Foi a melhor teoria que eu já ouvi. Bem, agora a Ópera de Arame ali do lado, né? Ela já está cortadinha. A Ópera de Arame, para quem não conhece, fica ali no Abranches, na Rua João Gava. Mas uma questão dela é que ela é arquitetura moderna, mas ela é de uma vertente que a gente chama de arquitetura orgânica, que eles prezam muito por essa relação construção com natureza. E quando a Ópera de Arame foi construída, já tinha essa vegetação em volta, né? Então, ao eles construírem esse prédio, eles se preocuparam com isso. Se preocuparam com fazer uma relação, né? Não criar algo que destoasse da vegetação. Bem, agora a gente entra, pode passar, no Ícaro, que já comentaram no início, né, sobre as características dele, e esse é estilo vanguardista. Esse projeto foi entregue em 2019, e é interessante, pelo menos na minha percepção, né, a coisa mais interessante é essa relação entre a natureza e o prédio, né, com esses jardins verticais. Então vamos recortá-lo também. Vou voltar aqui rapidinho para aquele livro que eu recomendei para vocês, né?
esse livro do Fábio Domingos de Batista. Esse livro foi feito com a Lei de Incentivo à Cultura, que ele tem uma situação bem interessante, porque até agora a gente estava vendo vários prédios que são patrimônios históricos, né? E agora a gente entrou em prédios mais contemporâneos, em prédios que estão chegando agora, né? Esse 2019 e o próximo que a gente vai ver 2020. Então, eu queria ler uma citação dele rapidinho. O nosso patrimônio deve ser preservado. Temos que garantir que as gerações futuras tenham o direito de conhecer e vivenciar a história da nossa cidade. Mas isso somente não é o suficiente. Temos também que construir bons novos edifícios, que tenham qualidade arquitetônica, que representem com dignidade o nosso tempo presente, utilizando as tecnologias construtivas hoje disponíveis e também referências arquitetônicas contemporâneas. Então, eu achei bem interessante como ele traz esses patrimônios, né, que a gente viu até agora, vários prédios que são patrimônios históricos, mas ele não desmerece esses prédios novos que estão chegando, muito pelo contrário. Esses prédios novos criam novas camadas na história da nossa cidade, que também são muito importantes. Pode passar. E por último, quer dizer, por penúltimo, a gente tem o Age 360, né? Em estilo contemporâneo. Vai ser localizado no coração da Ecoville. Ele foi projetado esse ano e vai ser lançado para ser entregue em 2024. Todo de concreto. Todo de concreto e vidro. Eu acho interessante esses vazados nele também, essas linhas vazadas. E ele traz a natureza lá para cima, porque tem uma floresta no meio. Ele, assim como o Ícaro, também tem essa relação com a natureza, né? Pode passar. E por último, vocês devem estar se perguntando por que tem uma araucária aí no meio desses prédios, né? Eu trouxe ela bem para simbolizar essa relação arquitetura e natureza, principalmente aqui na nossa cidade. A araucária é tanto o nosso símbolo que está até na nossa bandeira aqui do município. Então, e ela divide espaços pela cidade com prédios, principalmente ali no centro cívico, dá para ver bastante isso, né? As araucárias dividindo espaço com os prédios. Então, podem escolher uma delas, só não precisa ser as duas, tá? Ana, posso fazer um complemento enquanto você termina a araucária? Acho que ela não está me ouvindo. Não, mas pode fazer. Oi? É uma das teorias acerca da forma do olho do Mon, é que quando foi encomendado para o Oscar Niemeyer, teria sido pedido a ele algo que lembrasse uma araucária. E aí ele esboçou ali o olho. Mas essa é só também uma teoria, assim, quase uma lenda urbana. Ninguém confirma muito essa informação do ponto de vista técnico, né? Assim, sabe-se muito que tem a ver com o movimento de uma bailarina também, é por isso que tem o desenho da bailarina na base da torre do olho. Mas enfim, uma das teorias mais aceitas. Pois é. Mas era só para complementar a informação. Obrigada, Jade. Bem, agora então com as nossas 13 imagens recortadinhas, pode passar. A gente vai começar a entrar agora na parte prática. Antes eu queria ler aqui uma frase para vocês do Oscar Niemeyer, que é: de um traço nasce a arquitetura, e quando ele é bonito e cria surpresa, ele pode atingir, sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte. Então, nesse ponto, eu queria trazer para vocês essa relação entre o desenho e a arquitetura, que os dois estão intimamente ligados, né? Como ele coloca ali, de um traço nasce a arquitetura. Então, essa questão do desenho na arquitetura está desde os croquis, dos esboços até os projetos.
quem teve a oportunidade já de conhecer o Espaço Niemeyer lá no museu, tem vários desenhos, né, do Oscar Niemeyer, que não representam só prédios, mas também tem árvores, tem pessoas, tem montanhas, que todos esses desenhos auxiliam ele no processo de criação de novos prédios. Então, aqui, o que a gente vai fazer, eu não vou fazer vocês desenharem a mão livre, não se preocupem, ninguém vai fazer um croquis aqui. O que a gente vai fazer é contornar essas imagens, a gente vai usar essas imagens como gabarito, né, como uma régua para a gente fazer o nosso desenho, tá? Só que, ao invés da gente desenhar todos um do ladinho do outro, contornar todos os prédios, né, tudo que a gente tem, um do ladinho do outro, como se fosse um skyline bem padrão, a gente vai... Pode passar. A gente vai pensar um pouco no como esse horizonte, ele não é parado, ele não é um horizonte estático. Porque, por exemplo, durante a pandemia, a gente ficou muito com a visão da nossa janela, né? E a visão da minha janela é muito diferente da visão da sua janela. Eu, por exemplo, moro numa casa, num bairro que tem muita árvore. Então, a minha percepção do horizonte ali é repleto de árvores e eu quase não vejo o horizonte, praticamente, sabe? Então, tá tudo aqui. Agora, quem mora no alto de um prédio, como que é essa percepção desse horizonte, né? É um horizonte mais baixo, as árvores vistas de cima. Então, aqui, o horizonte muda. E, além disso, o horizonte ele muda conforme o nosso movimento pela cidade. Então, quando a gente está andando no centro, com aqueles prédios, né? Você está caminhando, você olha para cima, tem aqueles prédios. Onde que está para você a linha do horizonte? Tem como determinar? Quando você está dirigindo, quando você está no ônibus, são perspectivas muito diferentes. E imagina essa cidade em movimento, né? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. E se no fim vocês não estão entendendo a pira, pensa no movimento do planeta Terra, né? O planeta está se movimentando. Por mais que seja imperceptível para a gente, está tudo em movimento, né? Então a gente se movimenta sobre ele, ele se movimenta, e esse nosso horizonte vai se construindo através desses movimentos. Tá? Então, trouxe aqui um início para vocês da proposta. Aqui, por exemplo, eu contornei o Belvedere. Tá dando para ver? Tá. Aqui eu comecei a contornar o Belvedere. E é isso mesmo que vocês vão fazer. Vocês não vão contornar a forma inteira e fechar ela. Vocês vão deixar 2 linhas sobrando. Por quê, Hanna? Porque a partir disso, vocês vão emendar outros prédios. Tá? Vocês vão usar a caneta preta que está aí para contornar esse prédio, mas contornar as partes que mais chamaram a atenção de vocês. Não precisa contornar inteiro, pode contornar só um pedacinho, se quiser. E aqui, por exemplo, eu contornei o Tribunal de Contas, e aí eu olhei essa linha aqui e eu falei, poxa, acho que aqui dá para emendar a Federal. E aí aqui eu emendei a Federal, só que com a folha virada. Entende? Então eu não segui o mesmo skyline, lembra que está em movimento, entendeu? Vira a folha, vocês podem também virar a própria imagem, não precisa deixar ela assim, pode virar ela assim, conforme você achar que encaixa melhor, e coloca esse seu skyline em movimento. Ah, uma coisa importante, pode sobrepor linhas, aliás, vai ter que sobrepor para caber tudo isso daí, vai ter que sobrepor. O desafio vai ser, tem 2 desafios, o primeiro é sempre seguir essa linha que está sobrando, e tentar colocar todos esses prédios. Então, são 2 desafios que vocês têm, mas acreditem que é possível, que eu já testei com outras pessoas, que cabe sim todos esses 13 aqui dentro. Então, vão sobrepondo, vão girando a folha. Vai poder passar um em cima do outro, assim, né? Não precisa... Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar um exemplo de como pode ficar. Aqui, por exemplo, a linha saiu aqui do papel. Opa! Aqui foram com outras imagens, foi um esboço inicial que eu tinha feito. Então, aqui está sobrepondo, aqui está só um pedacinho, e sempre vai ter linhas soltas sobrando para continuar o desenho. Entendeu? Agora eu vou esconder, vocês têm que
criar. A gente vai pôr uma música para auxiliar vocês nesse processo de criação. Vai ser um processo bem silencioso de você ir construindo através do desenho, tá bom? Eu vou dar 10 minutinhos, não se preocupem que vai ser suficiente, normalmente é, nos testes que eu fiz. E, boa criação. Vocês conseguem reconhecer algum prédio? Sim. Ainda dá para reconhecer alguns, né? Principalmente aqueles que têm características mais marcantes, né? Geralmente aqueles prédios públicos. E uma coisa interessante vocês pararem para pensar é que esses prédios, eles geralmente não dividem o mesmo espaço na cidade, mas aqui eles estão dividindo o mesmo espaço no papel, né? Compondo juntos, fazendo um diálogo entre vários estilos e tempos e patrimônios. Agora, a proposta é, com as canetinhas aí que vocês receberam, né? Transformar essas linhas, esses desenhos em algo a mais, transformar eles numa composição através da cor. Uma boa forma de preencher esses desenhos é através de texturas. Eu vou mostrar isso para vocês, o que eu estou querendo dizer. Ó, aqui alguns eu preenchi com a forma preenchendo toda, né? Opa, para cá. Estou confusa. Aqui, vocês, por exemplo, aqui eu preenchi com bolinhas, aqui com tirinhas, com bolinhas. E aqui, isso se chama preencher com texturas, o que facilita a gente pintar com canetinha, né? Você fazendo texturinhas assim, e também cria uma profundidade no desenho, ele fica mais, ele tem um diálogo ali entre umas coisas mais para trás, umas coisas vão parecer mais para frente. Então, agora é a hora de a gente tentar. Vou dar mais uns minutinhos só para quem quiser tentar essa questão da cor. Quem quiser deixar assim, pode deixar também. Mas é que fica bem interessante. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui. Ó, aqui foram os exemplos que eu fiz com a minha equipe lá no Educativo. Aqui ela preencheu só com... Não precisa ser tudo, né? Só alguns espacinhos, assim, já criam uma nova composição. Aí vocês também vão perceber que essas linhas, elas formam formas, né? Quando você tem mini forminhas, tem formas maiores. Então, essa junção dessas linhas formaram formas. Podem ser preenchidas. Bom, gente, eu espero que depois de contornar, né? Quando a gente contorna algo, quando a gente recorta esses prédios, a gente começa a pensar mais na forma deles, na linha deles. E eu espero que, de alguma forma, vocês consigam olhar para a cidade de uma forma diferente agora, né? Olhar um prédio e pensar, nossa, que forma interessante que ele tem, nossa, que contorno interessante. Ficaria bonito no meu desenho, na minha composição. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Jorge La Roça Bom Dia, que ele diz que a experiência é aquilo que nos passa, é aquilo que nos toca de alguma forma, é aquilo que faz alguma, né, diferença na nossa vida. Eu espero que eu tenha proporcionado de alguma forma uma experiência para vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa, Jader? Não, só agradecer mais uma vez o convite da Nômade, da G7. É uma honra para o MON poder estar participando dessa experiência, proporcionando também, junto com a Nômade, com a G7, proporcionando essa experiência. E, enfim, agradecer não só pelo convite, mas pela parceria que sempre houve, que sempre há, né? A G7 e a Nômade atuando como patronos do museu. Enfim, em breve a gente vai mudar de ano, e tenho a certeza de que essa parceria vai continuar, porque ela é sempre muito profícua. Então, só deixar o nosso agradecimento mais uma vez, Paola, Andressa, e colocar o MON sempre à disposição para sempre que a gente puder estar contribuindo de alguma maneira, estamos abertos. Gente, eu também quero agradecer, muito obrigada aí a todo mundo que participou. Como eu falei, a ideia era justamente trazer um momento meio de descontração, assim, para a gente poder se desligar dessa correria de final de ano, e que ano também, né? Então, espero que vocês tenham gostado.
E, de novo, né, como a Hannah falou, é para continuar essa arte aqui. Então, quem quiser continuar pintando ou fazendo novas, acho que é uma experiência bem gostosa. E muito obrigada pela participação. Obrigada, G7. Obrigada, Mon. Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu que agradeço também a presença de todo mundo. Eu estava ali assistindo a Hannah ao vivo aqui, fazendo também essa delícia de conexão com a arquitetura, com as linhas. Hannah, obrigada, você foi uma foférrima. E Pá e Jader, obrigada também. Obrigada a Ali aqui por também estar organizando todo o evento, a Adriana, a equipe da Adriana. Foi muito gostoso e gostoso de entender, né, como a arquitetura realmente une com a nossa vida. E espero que tenha sido bem gostoso para vocês também. Desculpa os nossos microfonias e confusões do começo aqui, mas a gente estava cheia de câmeras aqui, computadores misturados e deu um certo tilt. Mas muito obrigada, espero que tenham gostado também. Muito obrigada, então, gente. Boa noite para todo mundo e boa arte aí, né?